O poder de contar uma nova história muda tudo na sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você uma lembrança que eu tive depois de um atendimento sobre uma experiência que eu vivi há uns 3 anos atrás, mais ou menos, onde eu tive uma percepção muito profunda e comecei a contar uma nova história para mim mesmo sobre algo que eu tinha criado e que depois que passou esse tempo eu comecei a ver o quanto essa questão mudou realmente na minha vida. Mas antes de eu continuar aqui, deixa eu te avisar que daqui uns dias vai ter um evento online, onde lá eu vou compartilhar o que eu e os meus alunos estamos fazendo para que a gente possa sair da estagnação e ir para a ação de 0 clientes para uma agenda lotada e o mais importante, o que a gente tem feito para impactar a vida de muitas pessoas e viver daquilo que a gente mais ama, que é ser terapeuta integrativo. Então, se você tem interesse em ser um terapeuta, quer viver dessa profissão, talvez no futuro, ou talvez você já tenha feito uma transição de carreira, pretende fazer, já pega o link aqui embaixo, se inscreve e participa desse evento online. Vão ser 3 dias que certamente vão transformar a sua energia. Então, se prepare, se organize e venha com a gente, porque não tem reprise. Combinado? Pega o link depois aqui e se inscreve para participar do evento online, certo? Bom, depois de fazer esse atendimento que eu comentei no início com a cliente, me remeteu a uma experiência que eu vivi. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu estava sendo constelada por um terapeuta, eu vivi a experiência do cliente e eu fui justamente com o questionamento sobre o meu profissional. Algumas coisas estavam dando certo, outras não, e eu estava muito em dúvida sobre o que fazer, porque a constelação, ela não é só para questões familiares. Embora a gente muitas vezes tenha que olhar para o nosso sistema, porque temos alguns hábitos ou comportamentos que herdamos, nós podemos olhar qualquer coisa no campo, viu? E eu justamente queria olhar o meu profissional. E aí, então, a gente começou os movimentos, eu não sabia o que eram os representantes, porque eu também faço de forma oculta, o terapeuta também fez de forma oculta, só revelo no final. E aí, então, chegou um momento que ele perguntou pra mim, o que aconteceu com os seus pais? A gente tinha conversado um pouco, mas eu não tinha falado da história da separação dos meus pais e ele não sabia direito sobre isso. Já tinha me ouvido falar superficialmente, mas não tão profundamente. E eu achei que isso estava resolvido pra mim. Só que naquele momento, quando ele fez aquela pergunta, meu coração já começou a acelerar. E eu falei, olha, a única coisa marcante foi a separação deles quando eu era criança. E ele falou, pois é, Kátia, você guarda uma dor aí dentro. Agora me fala uma coisa, o que você vê com relação a essa situação? O que você sente com relação à separação dos seus pais? E sem pensar muito, veio, eu acho que eles não deram certo como casal. E aí veio algo mais ainda, talvez eu também não dou certo em algumas coisas por conta disso. E na hora caiu essa ficha, né? Que às vezes o meu julgamento por conta da história deles fazia com que eu também me colocasse nessa situação. Ele olhou pra mim e falou, Kátia, você é a parte que deu certo na relação dos seus pais. Se eles não permaneceram casados, não cabe a você julgá-los, e sim aceitar a sua história como foi. Eles fizeram dar certo até onde foi possível. Quando eles viram que não dava mais, cada um seguiu sua vida. Mas você é fruto do que deu certo na relação deles. Quando ele falou aquilo, gente, eu desabei, né? Só que eu me contive um pouco. E quando nós terminamos o atendimento, eu acho que eu devo ter ficado uns 40 minutos chorando. A sensação que eu tinha é que eu tinha que viver esse luto do fim do casamento dos meus pais, que pra mim parecia que estava ok e não estava nada ok. Foi um movimento muito profundo que reverberou muito. E esses dias, num atendimento que eu fiz, veio algo parecido, mas com relação à realização. E aí, quando nós colocamos os representantes assim, né, pai, mãe e essa pessoa olhando para os seus pais, a informação que veio foi: você é a maior realização deles. Porque um dos assuntos que ela trouxe é a necessidade de se sentir realizada. Que ela não se sentia realizada na vida, em alguns pontos, principalmente no profissional. E então a gente fez todo um movimento para ela se reconectar com a força da origem dela, de maneira que ela se sentisse realizada, porque ela é a própria realização de algo importante na vida dos pais. Acredite ou não, mas na maioria das vezes, aquilo que você conta para si mesmo não é bem isso. Hoje eu também fiz um atendimento
relacionamento que quando nós entramos no campo deu para ver que muito do que essa pessoa carrega são histórias que ela criou para se proteger da dor. Mas quando a gente vai a fundo, a gente vê que não é bem isso. Por isso que no início eu falei que o poder de você contar uma nova história muda tudo na sua vida. No momento que eu parei de julgar meus pais e dizer que eles fizeram errado ou que eles não deram certo e eu comecei a ver que deu certo até onde pôde e eu fui a parte que deu certo na vida deles, eu comecei a sentir a minha vida mudar, gente. Parece algo bobo, simples, mas é um movimento que reverbera para a alma. Então hoje eu olho para os meus pais e o movimento sistêmico que eu faço, o movimento interno que eu faço de alma é dizer a eles: eu vejo o sucesso de vocês em mim. Então, hoje em dia, quando eu faço os meus movimentos internos, os meus movimentos de meditação ou de oração, de conexão, seja o que for, volta e meia, eu olho para os meus pais mentalmente, né? Eu imagino que eu estou diante deles e eu digo a eles: eu vejo o sucesso de vocês em mim. Eu aceito profunda e completamente a nossa história. Eu acolho tudo que foi. E com esse simples movimento, eu me coloco no meu lugar de filha, eu paro de julgar e com isso eu paro de me julgar. Porque se eu julgo quem me deu a vida, eu me julgo muito mais. Aquilo que eu faço com eles, eu faço comigo. Porque eu sou um pedacinho de cada um. Tanto que hoje eu posso ter uma relação que perpetua mais de 20 anos. Eu e meu marido Ronaldo, esse ano completamos 22 anos de relacionamento. Meus pais não tiveram todo esse tempo juntos. Mas por conta do movimento deles, eu hoje posso viver uma história de amor. Veja como a gente pode mudar a nossa realidade quando a gente realmente começa a contar outras histórias pra gente. E se aquilo que você acredita não é bem isso? Você não precisa inventar uma história ou criar uma coisa mirabolante, mas olhar com outro olhar, sabe? Trocar um pouquinho aquelas lentes dos óculos que te mantêm como vítimas do seu destino, porque ninguém é vítima. E quando você passa a não ser mais uma vítima, e sim um criador da sua realidade, você muda, você ressignifica tudo. Inclusive, esse é um dos pontos que eu vou trazer no evento online nos próximos dias. Então, depois já pega o link e não se esquece de se inscrever. Lembra de se inscrever para estar com a gente lá nesse movimento, porque eu vou falar mais profundamente sobre o poder de contar novas histórias. E lá nós vamos falar sobre esse movimento de dar certo. O que é isso de fato? Aqui eu já falei. Muitas vezes o certo e o errado, ele é um julgamento seu. Mas quando você tira o julgamento e você entende que na vida tá tudo certo, tudo é como tem que ser, e você para de apontar, de condenar. Até esses dias eu fui olhar, me dei o trabalho de olhar quais eram os sinônimos de condenar e quais eram os antônimos, ou seja, o contrário, né? Condenar, olha só que interessante, gente. É igual a inferiorizar, forçar, oprimir. São palavras ou significados que também atribuem a essa palavra. Então, quando você condena, você se inferioriza ou você inferioriza as outras pessoas que você condena. Agora veja, o contrário de condenar é apreciar, engrandecer, elogiar, estimar, respeitar. Então, quando eu condeno, quando eu julgo, quando eu critico, eu tô numa ação de me sentir inferior, de me colocar para baixo e às vezes fazer isso com outras pessoas também, quando eu critico, julgo e condeno. Agora, se eu começo a olhar com outro olhar e começo a apreciar mais as coisas ao meu redor, eu começo a sair dessa condenação e começo a elogiar mais, a olhar os pontos positivos, os pontos legais de uma relação, do profissional, dos meus pais. Será que eu não consigo mudar a minha energia por conta disso? Porque quando a gente muda a nossa energia, a gente muda a nossa vida. E mudar a energia requer contar novas histórias. Às vezes é preciso abrir espaço para isso, mas contar novas histórias muda muita coisa. Então, te convido a refletir sobre uma história que você muitas vezes conta onde você se acha uma vítima do destino, onde você acha que tudo tá dando errado para você, onde você acha que tudo tá ruim. E se você contasse uma outra história para você mesmo, a partir de hoje? E começasse a pensar: caramba, tá tudo certo. Será que o universo não tá querendo me dar algo melhor e eu tô insistindo, batendo a cabeça aqui numa coisa que eu já tenho que encerrar o ciclo há muito tempo? Entende? Começa a contar uma nova história. Começa a olhar com um novo olhar e veja o que pode acontecer quando você ressignifica isso. Internamente você vive uma nova realidade, externamente você manifesta uma nova realidade. Combinado? Lembrando que nos próximos dias vai ter o nosso evento online, já pega o link, se inscreve, compartilha esse vídeo se você achou que fez sentido para você e que pode fazer sentido para outras pessoas. E eu te espero lá no nosso evento online ou nos próximos vídeos. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.